Olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Luciano De Bastiani. É um prazer estar aqui com vocês neste congresso de naturologia da Unilogos. Um prazer enorme estar participando dessa linda universidade que tem proporcionado aí muito ensinamento, muito conhecimento para as pessoas, né, em geral e em particular aqui, né, no curso de naturologia, o qual eu tenho o prazer hoje de estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre Reiki. Tá, mas Luciano, como assim Reiki? Por que você vai falar de Reiki? É um negócio tão manjado, é um negócio tão conhecido das pessoas. Aí eu pergunto, será mesmo que é conhecido? Será mesmo que é manjado? A proposta da minha palestra de hoje, que na realidade não é uma palestra, é mais um bate-papo, e no final dessa nossa conversa, a gente vai disponibilizar aí na área de chat aqui dessa web sala virtual um tempo, né, para que vocês possam fazer as suas perguntas. Eu vou estar aqui junto com vocês, respondendo-as e sanando as dúvidas de vocês. Por que eu resolvi falar sobre o resgate da essência do Reiki no século XXI? Eu sou membro da Gendai Reiki Network, lá do Japão, do nosso sensei Doi Hiroshi, mestre Doi Hiroshi, que é criador de um sistema de Reiki chamado Gendai Reiki Ho. Reiki Ho é como normalmente a gente designa essa técnica de Reiki como sendo técnica do Reiki. Reiki Ho. Reiki é o Reiki em si, que todo mundo já conhece, ou a grande maioria já conhece, e Ho é técnica, método. E Gendai significa novos tempos. Então nós estamos falando de uma técnica de Reiki adaptada aos novos tempos. Mas o Reiki já não é adaptado aos novos tempos. O Reiki que nós conhecemos aqui no Ocidente, o Reiki que veio, né, pro Ocidente através das mãos da Vaio Takata lá em meados da década de 80, o fato é que eu não vou entrar aqui em histórias, eu não vou me delongar em histórias, em fundamentações acerca do Reiki, de como ele foi criado, de como ele veio aqui para o Ocidente. O que eu quero abordar com vocês é uma proposta, né, de readotar o Reiki como um caminho, né, de aperfeiçoamento, de abertura da consciência, uma proposta que vai além de uma simples proposta terapêutica. Embora o Reiki ele possa ser adotado com muito sucesso dentro de uma proposta terapêutica, né, e nós temos aí inúmeros experimentos que demonstram a efetividade do Reiki, né, seja em testes de bioeletrografia, né, antiga Foto-Kirlian, seja em observações, né? A gente tem aí uma série de testes, de pesquisas envolvendo o nosso querido Reiki. Então não é o caso aqui de nós discutirmos ou não a sua efetividade, se ele tem alguma comprovação científica, né? Os vigilantes da ciência, né, gostam, embora nós estejamos numa universidade, mas uma universidade que tem uma mente um pouco mais aberta, eu gosto de brincar, né? Os vigilantes da ciência gostam de estar sempre observando, né, e vendo se as práticas, né, que os terapeutas naturólogos, naturopatas, os terapeutas alternativos, complementares, holísticos, né, se as suas técnicas elas são comprovadas cientificamente. A gente não vai entrar no mérito de que a energia, né, ela já está amplamente comprovada, ela já é amplamente aceita, né, em diversos meios. Nós estamos falando aqui de uma técnica, de algo, né, que resgata a nossa capacidade natural de se harmonizar com uma força, né, com algo superior. E aqui a gente não está entrando em aspectos ligados à religião de forma alguma, tá? Embora o Reiki ele tenha ali na sua origem, né, ele tenha uma essência
voltada ao budismo, algumas linhas de budismo, né? Principalmente budismo japonês. A gente não vai entrar nesse mérito, tá, do Reiki como uma proposta voltada a uma religiosidade ou algo nesse sentido. Nada disso. O fato é que nos últimos anos, né, desde a década de 80, quando o Reiki veio para cá, através da Vaio Takata, ele veio, né, como uma alternativa de harmonização, equilíbrio, né, do ser humano, seja nos seus aspectos físico, emocional, mental e talvez até mesmo espiritual, através da imposição das mãos. Ocorre que os anos foram se passando. O fato é que, em função da Segunda Guerra Mundial, o Reiki foi sistematizado, fundado, criado, né, pelo Mikao Usui no início do século XX. Ele passou por um período de dormência lá no Japão. Ele se desenvolveu muito mais aqui no Ocidente, em função da Segunda Guerra, em função, né, da reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra. Ele passou por um período de dormência. Então agora está sendo feito alguns resgates da história, da essência do que de fato Mikao Usui pretendia ensinar e repassar com o Reiki. Hoje a maioria das pessoas associam, né, quando fala de Reiki, terapeuta reikiano, associa aí com alguém, né, deitado na maca, uma pessoa deitada na maca e um terapeuta fazendo uma série de imposição de mãos. Então assim nós associamos o Reiki a uma prática, a uma técnica, né, de imposição de mãos, de uma transmissão de uma energia que está em estado difuso, né, no ambiente, que os japoneses chamam de Ki, uma vitalidade, uma energia vital, que os hindus chamam de prana, os chineses chamam de Chi, né, os russos, através dos seus estudos, né, o chamam de bioenergia. É uma energia que está em estado difuso no ar. A Barbara Breman, no seu livro Mãos de Luz, até recomenda alguns exercícios, né, para a gente poder enxergar essa energia, que ela chama de campo de energia do universo, céu, campo de energia do universo. E ela dá algumas dicas, né, de você poder, num dia de céu azul, você procura as copas de algumas árvores e olha, né, naquele contraste das copas de árvores com o céu azul e fica observando, fica olhando fixamente, deixando o olho se desfocar levemente, que você vai começar a enxergar pequenas pontinhas de luz que se movimentam muito rapidamente. Então a Barbara Breman chama isso de campo de energia do universo. Essa energia que está em estado difuso, um terapeuta ou um praticante de Reiki, a partir já do seu primeiro nível, ele aprende, né, através da imposição das mãos, a canalizar essa energia. A canalizar através das mãos, dos olhos, para atingir ali um bem-estar, né, seja físico, um equilíbrio, funções físicas, emocionais e mentais e talvez até mesmo espirituais. Então, começa-se, né, no nível 1, uma busca por sintonizar o praticante reikiano com essa energia que está em estado difuso, né, que nos é proporcionada pelo cosmos, pelo grande universo, conforme os japoneses eles falam, né, sem entrar no contexto religioso, utilizar o termo Deus, fonte criadora. Eles resolveram, né, utilizar esse termo grande universo. Então, a ideia do Reiki, tal e qual ele foi idealizado pelo Mikao Usui, é algo que vai muito além de uma simples imposição das mãos. É óbvio que dentro de um contexto terapêutico, dentro da prática, né, da naturologia, da naturopatia, de um terapeuta holístico complementar, o Reiki ele acaba sendo uma proposta, né, terapêutica bastante interessante, obviamente dependendo aí também do quanto que o praticante se entrega a essa prática. Então muitas vezes nós nos vemos diante de tanta técnica maravilhosa, diante de tanta proposta terapêutica, né, complementar, integrativa, tantas novas técnicas surgindo,
Então a gente acaba deixando o reiki relegado a um segundo plano, e é normal você ver espaços terapêuticos oferecendo reiki quase de graça, né? Mas aqui nós não vamos falar apenas do reiki como uma proposta terapêutica, né? Até porque eu, por exemplo, quando eu ministro os meus cursos de reiki, eu ministro o curso e faço também atendimentos terapêuticos, né? Dentro da naturopatia, dentro das técnicas que a naturopatia nos oferece, e com uma abordagem talvez um pouco mais voltada para as terapias vibracionais e energéticas, né? Que é o meu chão, que é o que eu gosto, que é onde eu me criei, vamos dizer assim, né? Então, nesse aspecto, eu gosto muito mais de que um cliente de terapias alternativas, de um cliente, né, de terapias, ele se torne um aluno meu, do que o contrário. É obviamente que eu tenho muitos alunos que acabam vindo, né, no consultório, se atender comigo, para resolver aí um problema ou outro e tá tudo certo. Mas por que eu digo que eu gosto muito mais de que um cliente de terapia se torne um aluno meu, venha fazer um curso de reiki? Porque ali no reiki, ali nas técnicas que o reiki nos oferece, nós temos uma gama de possibilidades de crescimento consciencial e espiritual. Nós temos uma gama de técnicas que permitem com que o praticante possa, por sua própria conta, galgar degraus dentro da sua evolução espiritual, consciencial e da sua abertura de consciência. Então, por mais que, pegando o meu exemplo, né, por mais técnicas que a gente tenha, que a gente domine, que a gente conheça, que a gente ensine, que a gente adote, né, no consultório, eu confesso a vocês que é no reiki, é na simplicidade do reiki, é na mentalização dos princípios do reiki, é na conexão com os princípios do reiki, que eu encontro uma paz de espírito, e eu acho que esse era a grande finalidade de Mikao Usui, né? A busca do Anshin Ritsumei. O que é o Anshin Ritsumei para o japonês? É justamente essa busca por uma paz profunda, como dizem os Rosacruzes, né? Uma paz de espírito. Uma paz de espírito, mas voltada a um corpo físico saudável e uma vida, né, minimamente próspera, para que a gente possa viver e transitar nessa vivência, né, de uma maneira leve, de uma maneira harmônica, de uma maneira fluida. E aí está a grande essência do reiki. Quando você consegue transmitir para o seu cliente, para o seu interagente, para a pessoa que está ali se atendendo contigo, de que quando ela consegue atingir essa sintonia com o grande universo, com toda essa energia que está em estado difuso disponível para a gente, ela consegue essa pureza e essa simplicidade através da conexão com o grande universo. Então nós temos um universo, né? Nós temos um universo que está aí ilustrado nessa figura que eu estou apresentando para vocês. Chamamos de macrocosmos, né? É algo grande, é algo macro, é algo que está longe, né? Aparentemente. Nós temos essa complexidade, né, cósmica, que se manifesta num plano mais macrocósmico. E, por outro lado, nós temos né, o ser humano, com o seu corpo físico, com a sua estrutura emocional, mental, espiritual, energética, né, com seus rios de energia, seus nadis de energia, os seus meridianos, toda essa complexidade, né, que se manifesta no ser humano, e a gente pode chamar esse ser humano de microcosmos, como se nós fôssemos um fractal de algo muito maior, né? Então, a finalidade da prática do reiki, de todos os seus exercícios, de todas as meditações, porque tem muito trabalho de meditação dentro do reiki, é justamente você desenvolver no praticante a sintonia desse nosso microcosmos com o macrocosmos. E quando a gente consegue essa sintonia
do grande, né, com o pequeno, nós aqui, o nosso corpo físico, o nosso microcosmos, a gente consegue essa sintonia com o macrocosmos e a gente, só por hoje, né, só no momento presente, sem se preocupar com o passado, sem se preocupar com o futuro, que é um mar de possibilidades. O passado é aquilo que a gente não consegue alterar, né? Talvez a gente consiga mentalmente, né, voltar um pouquinho no tempo e energeticamente influenciar eventos que geraram dor, que geraram trauma, que estão impactando na nossa vida hoje no presente e alterá-los um pouquinho para que aquela influência não seja tão presente hoje. Mas se a gente levar em conta que tudo é um grande agora, que as coisas acontecem hoje, por isso que os grandes mestres, né, eles dizem só por hoje. Por isso que Mikao Usui adotou também essa prática do só por hoje. Então, se só por hoje nós adotarmos, nós lembrarmos, né, nós levarmos em consideração que nós somos manifestações de uma criação, de um grande universo, de um grande cosmos, e como criaturas, né, dessa manifestação cósmica divina, um grande pai, uma grande mãe celestial não gostaria de ver os seus filhos passando por dificuldade, por doença, por problemas de saúde, por falta de abundância ou de prosperidade. Isso acontece em função de desajustes, em função de escolhas que nós fizemos ao longo do tempo, em função de manipulações e controles que nós fomos sofrendo ao longo dos séculos, dos milênios, dos anos, que fizeram com que nós perdêssemos essa sintonia com o grande universo, com o grande cosmos. E o Reiki Ho, através do Gendai Reiki Ho, que é esse sistema que eu comento, que eu falo, né, que eu ensino também, que eu aprendi, e agora mais recentemente também com o Sensei Gabriel, que me proporcionou a minha adesão na Gendai Reiki Network, no Conselho Internacional de Reiki, para poder disseminar de uma maneira mais segura esse conhecimento. Então o Gendai Reiki Ho é um sistema moderno de Reiki que adota as práticas do Dento Reiki, que é o Reiki tradicional japonês, tal e qual ele foi idealizado por Mikao Usui. Uma técnica que vai além da simples imposição de mãos. Uma técnica que começa com a imposição de mãos aí no nível 1, mas a imposição de mãos, a transmissão da energia, a sintonia do reikiano com essa energia que está em estado difuso, ela tem por objetivo, ela tem por finalidade fazer a sintonia em algo muito maior, que é vibrar, é ressoar o nosso pequeno microcosmo com o macrocosmo. E levando em consideração, como eu estava falando antes, dos princípios, né, do só por hoje, você mantém um estado de consciência equilibrado, você não se enraivece à toa, né, você mantém as suas emoções sob controle, você pode entrar em discussões, você pode defender o seu ponto de vista, você pode falar aquilo que você acredita com propriedade, né, você pode ser flexível, né, a ponto de abandonar um ponto de vista e adotar um ponto de vista novo, mas essa miríade, né, de interações com as pessoas, com situações e com assuntos, se a gente conseguir fazer com que isso não tenha um impacto no nosso emocional, por isso que só por hoje eu me mantenho num estado de consciência tranquilo, né? Só por hoje eu não me zango, numa tradução livre do japonês para o português, né? O Kyo Dakewa. Kyo Dakewa é só por hoje. E Karuna é eu não me zango. Então, Karuna. Shinpai Suna, eu confio. Seria o não me preocupo, né? Eu gosto muito mais do eu confio. Quando você confia, né? Quando você está num estado de consciência bacana, quando você está com o seu emocional equilibrado e você confia, o confiar é você levar em consideração que existem forças que vão além da nossa capacidade de compreensão. E o fato de nós estarmos aqui numa universidade não significa que nós tenhamos que ter tudo, né, olhar tudo sob a égide da ciência, porque muitas coisas vão além da ciência.
muitas coisas vão além da nossa capacidade de compreensão. E quando nós nos entregamos a isso e confiamos, nós damos abertura para que um grande cosmos, um grande universo possa atuar e agir na nossa vida. Então, Kyodakewa, só por hoje. Ikaru na, Shinpai suna, Kanshashite, o só por hoje eu sou grato. Só por hoje eu sou grato à vida, só por hoje eu sou grato às interações que eu tive, só por hoje eu sou grato para os conhecimentos que adquiri, só por hoje eu sou grato às pessoas, sou grato a tudo. E nós sabemos hoje, né, e eu não quero aqui puxar um clichê, já puxando, é meio que inevitável, né, aquele filminho que popularizou essa questão do segredo, né, de você vibrar, você manifestar um estado de consciência, de gratidão, você cria um campo magnético em torno de você, né, através do pulsar do nosso coração, que vibra, né, que reverbera no nosso campo áurico, criando assim uma aura propícia à atração magnética, por que não utilizar esse termo, de mais coisas às quais a gente vai ser grato. Então esse é um princípio poderoso do Reiki. Então nós temos, né, Kyodakewa, Ikaru na, Shinpai suna, Kanshashite, Gyoho Hageme. E o Gyoho Hageme é só por hoje, a gente faz o nosso trabalho com amor e dedicação. Então, embora numa tradução livre nós tenhamos aí só por hoje eu faço meu trabalho árduo, né? Trabalho arduamente, eu gosto de uma tradução mais livre, mais leve para esse princípio, onde eu simplesmente penso em trabalho com amor e dedicação. E quando você faz aquilo que você precisa fazer, quando você faz, né, quando você trabalha, e o trabalho aqui não é só o trabalho profissional, o trabalho do advogado, o trabalho do terapeuta, o trabalho do médico, o trabalho do psicólogo, o trabalho do padeiro, o trabalho do terapeuta, o trabalho do professor, não é só a esse trabalho que a gente está se referindo. É fazer aquilo que precisa ser feito. O japonês, o oriental, de uma forma geral, ele tem essa questão muito presente, né, do estar presente naquilo que você está fazendo, no trabalho que você está realizando. O chinês chama isso de Kung Fu, né? O Kung Fu não é uma arte marcial. O Kung Fu é uma perfeição que você coloca nas coisas que você está fazendo. O japonês ele já não fala tanto em perfeição, ele fala em Kaizen. Kaizen é a melhoria, né? É você melhorar continuamente, é você fazer amanhã um pouquinho melhor do que você fez hoje. E hoje um pouquinho melhor do que você fez ontem. Então tem esse conceito de melhoria, né? E finalmente falamos, né, do Kyodakewa, Ikaru na, Shinpai suna, Kanshashite, Gyoho Hageme, Hitoni Shinsetsu ni. E o só por hoje a gente vai ser gentil com as pessoas. Gentileza, né? A gente não precisa nem abordar muito e nem aprofundar muito essa questão do ser alguém bacana, de ser alguém legal, de ser alguém aí que interage facilmente com as pessoas, de ser alguém que está aí, né, à disposição das pessoas para fazer o bem, né, para ajudar, para auxiliar. Então aí você cria um estado de consciência legal em torno de você. Então quando você, todo dia, né, então agora a gente começa a trazer algumas das práticas do Reiki, tal e qual ele foi ensinado por Mikao Usui. Quando a gente começa a trazer, né, algumas das práticas, principalmente da meditação Gassho, que é você unir as mãos em frente ao peito, levar a sua atenção para a ponta dos dedos médios e ficar ali concentrado com a sua atenção depositada na ponta dos dedos médios, e você em voz alta, ou para o seu coração, ou em voz alta, da boca para fora, você recita esses princípios, e não só recitar por recitar, mas recitar e entender esses princípios e
todo dia, todo momento, quando você lembra, quando você está fazendo alguma coisa, você se conecta com esse princípio, com esses princípios, você não está se conectando só com um significado intrínseco a cada um desses princípios. Você está se conectando com toda uma egrégora, com toda uma esfera psíquica, né, de praticantes de Reiki do passado, do presente, do futuro, que se lembram e que adotam e que fazem essas práticas. Então você passa a ser também amparado por uma egrégora, né, espiritual. Fica aqui, né, para quem é reikiano, para quem pretende entrar, né, no Reiki, para quem pretende adotar o Reiki como uma técnica, como uma prática terapêutica, não só terapêutica, né, mas que vai além da prática terapêutica, porque, volto a dizer, a finalidade, a essência, né, e esse é o resgate que se faz agora no século XXI, é do Reiki como uma ferramenta para você buscar o seu Hanshin, o estado, né, de Hanshin Ritsumei, o estado de paz profunda, com um corpo físico saudável, porque o nosso corpo físico foi feito para ser saudável, o nosso corpo físico foi feito para ser perfeito. Nós que, através dos nossos desvios de consciência, né, do nosso emocional desequilibrado, a gente vai alimentando esse corpo que foi feito para ser saudável com emoções e sentimentos que são discordantes, né, com um padrão de perfeição. Então a gente vai alimentando esse corpo com uma informação, né, com padrões de ódio, rancor, ressentimento, medo, pânico, pavor, enfim, nós vamos alimentando o nosso corpo físico que foi feito para ser perfeito e com o tempo a gente vai manifestando, né, uma série de disfunções, uma série de problemas físicos em função do nosso próprio estado de consciência. Então, quando a gente leva a sério de verdade, né, o primeiro princípio, por exemplo, só por hoje eu não me zango, ou numa tradução mais positiva, né, só por hoje eu fico numa boa, só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu fico tranquilo, só por hoje eu não deixo as emoções se exacerbarem demais no meu ser, né, eu medito e eu me mantenho num estado de consciência legal. Então você tem aí as portas, né, abertas para poder manifestar cada vez mais um maior nível de perfeição, né, tanto física quanto emocional, mental e espiritual, rumo a uma evolução consciencial, uma expansão, né? E é justamente por isso que nós estamos trazendo para dentro de uma universidade, de um curso, né, de naturologia, essa ideia do Reiki, não só do Reiki Rho, não só como uma proposta de uma terapêutica, né, de uma ação terapêutica aí para trazer um equilíbrio, para trazer um bem-estar físico, né, ou uma simples técnica que traga um relaxamento físico, né, um bem-estar emocional ou até mesmo mental, mas sim uma técnica, uma prática, um caminho. Por isso que a minha escola chama Reiki Do, né, eu tenho a minha escola de Reiki chamado Reiki Do, um dojo, né, de Reiki, onde a gente adota o Reiki como um caminho de evolução espiritual. E aí tudo que acontece em torno, né, desse caminho. E por quê? Porque só por hoje eu confio. Então, se eu confio, eu estou entregue a um macrocosmo, eu estou entregue aos fluxos, aos ciclos desse macrocosmo, porque eu, como microcosmo, como uma manifestação desse macrocosmo, estou em sintonia. Então, eu preciso acreditar que as coisas que acontecem na minha vida, elas acontecem devido a, claro, as minhas escolhas, mas cada vez mais eu vou fazendo escolhas mais conscientes, porque eu estou conectado com uma fonte criadora, com o cosmos. Eu sou um fractal de algo muito maior, de algo superior. Então, quando eu começo a ter essa consciência, o meu corpo físico começa a se curar, o meu corpo físico começa a se harmonizar,
as interações elas começam a ser muito mais harmônicas, as coincidências na minha vida elas começam a ser voltadas ao meu crescimento e ao crescimento das pessoas que estão ao redor de mim. Então veja como o Reiki Rho, ele pode ir muito além do que uma simples prática de imposição de mãos, tá? Então, quando o Reiki veio para o Ocidente, ali no início da década de 80, através da Vayu Takata, ele veio apenas como uma técnica de imposição de mãos. Recentemente, através do trabalho, né, de senseis e de mestres dedicados lá no Japão, está buscando-se a essência do Reiki. As práticas, os exercícios, as técnicas de meditação, as técnicas de respiração, as técnicas de desenvolvimento, né, dos nossos centros de energia, como uma proposta de nos reconectar, de fazer com que a gente vibre em sintonia com o macrocosmos. Microcosmos vibrando em sintonia com o macrocosmos. É por isso que eu gosto que os meus clientes de terapia se tornem meus alunos, porque então através da compreensão, do ensinamento, da transmissão desses conhecimentos, eu posso ir muito além, né? Posso ir muito mais além do que uma simples técnica de imposição de mãos. Então, o Reiki, Gendai Reiki Rho, é um desses sistemas, né, modernos, criado atualmente pelo Sensei Doa Hiroshi. Você está vendo a imagem dele aí. Então o Sensei Doa Hiroshi ele criou o Gendai Reiki Rho como uma proposta de resgatar o Dento Reiki, as técnicas do Reiki tradicional japonês. Então vamos esquecer as esquisitices, né? Como o próprio Doa Hiroshi, os próprios japoneses, eles falam das coisas estranhas que existem no Reiki ocidental. Não vamos entrar aqui no mérito das misturas que se fazem aqui no Ocidente, né? Com o Reiki, utilizando o nome Reiki, esquizoterizando até um pouquinho o Reiki na sua essência pura, né? E dando nomes aí que, enfim, são muitas vezes criações, frutos, né, da mente criativa das pessoas. Pode ser até que tenha, né, uma boa intenção, eu acredito que tenha sim uma boa intenção, mas a gente tem que respeitar aqui o fundamento, a gente tem que respeitar aqui a origem e tem que respeitar aqui também o fato das pessoas que querem buscar esse conhecimento e de você poder entregar esse conhecimento de uma maneira pura, de uma maneira conectada com a essência. Aí eu brinco, né? É a mesma coisa que você ir buscar uma aula de dança, você se matricula numa escola de dança para fazer uma aula de flamenco, por exemplo, e aí você chega na escola de dança, primeiro dia de aula, e a professora começa a ensinar samba. Ah, mas é dança, tudo é dança. Sim, tudo é dança, mas existem ritmos diferentes, existem culturas diferentes, existem manifestações diferentes. Então a proposta é fazer esse resgate, né, da essência do Reiki através desse sistema específico chamado Gendai Reiki Rho, criado pelo nosso Sensei Doa Hiroshi lá no Japão, uma proposta de reconectar as pessoas, de fazê-las entrarem em sintonia com o grande universo, manifestando uma vida alegre, uma vida plena, uma vida com uma paz profunda, uma paz de espírito, manifestando uma harmonia física, uma harmonia emocional, uma harmonia mental, rumo a um estado de felicidade plena. E o estado de felicidade não precisa estar necessariamente plasmado no rosto através de um sorriso permanente. Não, isso é até meio que um desequilíbrio, né? As pessoas que estão sempre alegres, sempre sorrindo, daqui a pouco elas guardam no interior delas algo muito mais profundo. Eu falo de um estado de consciência onde nós estamos bem, onde nós estamos em sintonia, né? Onde nós estamos com uma alegria interna, um estado de espírito interno, né? Mais suave, mais alegre, e é isso que o Reiki nos oferece através do Gendai Reiki Rho. Existem outros sistemas modernos de Reiki também, como o Komyo Reiki Do, existe também o sistema de Kiden Reiki Do, o Gendai Reiki Rho, né, que são sistemas que resgatam a essência do Reiki. A ideia do Gendai Reiki Rho é resgatar as técnicas do Reiki tradicional e fazê-las adaptadas, né, à realidade do homem, da mulher,
aqui do Ocidente. Então o Doi Roshi tem essa proposta, né, de adaptar as técnicas do Dento Reiki, do Reiki tradicional, aqui para nós no Ocidente. Então, falamos sobre o Reiki aqui no Ocidente, falamos sobre o Reiki japonês, a essência do Reiki, a finalidade do Reiki, que é fazer o nosso microcosmos entrar em sintonia com o macrocosmo e nós sermos felizes, basicamente. Encerro a minha palestra por aqui. Eu quero deixar agora aí aberto, né, para as questões, podem fazer uso aí do chat. Eu vou responder as perguntas de vocês, agradeço imensamente a oportunidade, estou à disposição, aqueles que quiserem conhecer mais o meu trabalho, tem o meu site reikido.com.br e o lucianodebastiani.com, onde tem lá mais informações acerca do meu trabalho. Agradeço novamente ao professor Dr. Gabriel aí, né, o nosso sensei de Gendai Reiki-Ho, a equipe aqui da Unilogos, que tem feito um trabalho maravilhoso em prol da educação. Fica aqui o meu eterno e sincero agradecimento. Fico à disposição. Um grande abraço, muito obrigado.